Larissa Manoela expõe relação abusiva com os pais e prova tudo. Vem entender com a gente. Oi, pessoas da internet! Tá tudo bem com vocês? Tá começando aquele momento do dia para você relaxar e sabe o quê? Se divertir com a gente enquanto a gente comenta sobre o que rola por aí no mundo pop, celebridades e reality show. Então, relaxa, pega uma cadeira, pega um cafezinho, acompanhe a gente e bora lá! Larissa Manoela é uma milionária que não tinha 10 reais para comprar um milho na praia, um refrigerante e um mate. E quando ela pedia um Pix pro pai, eles nem mandavam diretamente para ela, mas pro vendedor. Mas antes dessa entrevista, o vídeo dos bastidores da novela Além da Ilusão de 2022, onde a Larissa Manoela pede 25 reais para a mãe para pagar um lanche, voltou a aparecer e a circular nas redes. Um sinal porque eu não estaria digitando e dirigindo. Ah, olha aqui, ó. Faz esse Pix pra mim, mãe. A gente faz Pix de R$ 25,80 pra filha que tá sem o cartão de débito. Essa cena é de 2022 e ela serve para contextualizar as coisas. Essa história toda poderia ser mais um caso da pobre menina rica que reclama daquilo que já tem demais. Mas na verdade, ela é a ponta de um iceberg de uma história familiar bastante complicada que já vem se arrastando e sendo exposta na mídia há bastante tempo. Vamos entender melhor toda essa história que envolve a Larissa Manoela. A Larissa Manoela começou a carreira dela aos 4 anos de idade como modelo lá no interior do Paraná e pouco tempo depois ela já estava na televisão. Mas o sucesso profissional veio a partir de 2012, quando ela fez parte do elenco da novela Carrossel. Daí ela ganhou bastante dinheiro e foi nesse ponto que os pais passaram a administrar a carreira dela. E foi nesse ponto também que as coisas começaram a se complicar. Conforme ela ia crescendo na mídia e aumentando o trabalho e o dinheiro que ela ganhava disso, aumentava também o controle dos pais para cima dela. Na entrevista do Fantástico, a Larissa Manoela diz que esse entendimento que ela começou a ter sobre finanças e dinheiro começou quando ela completou 18 anos e quis entender qual é o negócio dela, o que entrava e saía de dinheiro, o que devia ser pago e essas coisas práticas da vida. Eu só queria entender então esse negócio. Como estava essa questão financeira que nunca me era apresentado? Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Nessa entrevista, nós ficamos sabendo que Larissa Manoela e os pais criaram uma empresa, a Dalari, que é a empresa por onde ela era contratada para os diversos trabalhos que ela realizou. Essa empresa foi criada em 2014, quando a Larissa tinha 14 anos de idade. E essa empresa foi assim até quando Larissa completou 18 anos de idade. Em 2020, Larissa Manoela e os pais criaram uma holding familiar. Para quem não está familiarizado com esse termo, uma holding é uma empresa responsável por administrar os bens de outras empresas. Na prática, os bens deixam de pertencer a uma pessoa ou a uma empresa e passam a pertencer a essa holding. Nessa holding familiar, tanto a Silvana quanto o Gilberto tinham 49% cada e Larissa tinha só 2%. Só que nas mensagens que a Larissa mostrou, os pais dizem que é 33,33% para cada um. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. É. Entendi. É bem verdade que está expresso no contrato que ela teria só 2% dessa cota. Mas nenhum filho vai acreditar que seus pais estão fazendo algo pensando em prejudicá-los. Nenhum. Às vezes, você que é filho e está me assistindo, você assina um documento em favor dos seus pais, confiando que eles sabem o que eles estão fazendo. E me parece que esse é o caso da Larissa Manoela. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era alegado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. Porque ela só foi descobrir que só tinha 2% de participação quando ela contratou uma assessoria jurídica para revisar os contratos dela e tentar renegociá-los. A partir daí,
a situação entre ela e os seus pais começou a desandar de vez, a ponto de Larissa ser milionária e não ter 10 reais para comprar um milho, um refrigerante e um mate na praia, ou ela ter que pedir 25 reais para a mãe para fazer um lanche dentro da Globo. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Na mensagem de retorno, a gente vê que o pai dela envia o dinheiro direto para o vendedor. É como se os pais dela não confiassem nela, ou achassem que ela não tivesse a capacidade de fazer os julgamentos necessários sobre o quanto ela pode gastar em determinada coisa. Essas situações causam muito constrangimento. E isso acontece muito, gente. Isso é muito comum, é muito constrangedor. Quem viveu esse tipo de situação sabe muito bem qual é o sentimento dela. A entrevista prossegue com Larissa abrindo uma nova empresa, onde ela é dona de 100% das cotas. Mas os seus pais exigiram uma cláusula de controle total sobre a carreira dela. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. Essa empresa foi criada em 2022 para reorganizar todo o patrimônio que ela tinha até então, que é uma casa, e essa casa é onde ela mora hoje no Rio de Janeiro. E é aqui que a situação entre ela e os pais acaba de vez, porque a Larissa quer fazer o distrato das outras empresas e fazer a compensação para os pais dela, chegando a um entendimento de 50% para cada lado dessa história. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Só que os pais dela ainda exigiram 6% a mais em cima de todo o faturamento que a Larissa tivesse a partir de então. Algo muito parecido com uma pensão, inclusive. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia, ou por 10 anos, o que fosse. Algo que a própria Larissa não concordou. E a partir daí, a briga continua. Os pais dela partiram para a chantagem emocional, em especial quando a mãe diz que se Larissa quiser chamar ela de mercenária, ela pode. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. E diz que só vai ter o título de mãe a partir de agora. Quando falar minha mãe, pra você só vai ter o título de mãe. Licença. Sinceramente, isso é parte de uma relação um tanto abusiva. Em especial, a sua mãe dizer que vai ser só um título para você, quando tudo que você só quer saber é onde está o dinheiro que você conquistou com o seu trabalho e nunca viu a cor dele. Esse é o grande problema de se deixar a relação profissional e a relação familiar se misturarem. Outros artistas também vêm de uma carreira desde a infância, mas essa transição não é tão traumática. E vocês já poderiam imaginar que a Larissa Manoela já tem 18 anos de carreira profissional? Tem muitas histórias semelhantes por aí, gente. O Tomás Costa, que foi ex-namorado da Larissa Manoela, também revela que viveu uma situação semelhante com os pais e ele fala que não sabe o que foi feito do dinheiro que ele ganhou até os 18 anos de idade. Eu passei por uma situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando a gente era criança. A gente começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro, falando de mim agora, todo o dinheiro que eu ganhei todo esse tempo trabalhando, dos meus 9 aos meus 18 anos, eu não vi esse dinheiro em momento nenhum. Tudo que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 para frente. Eu comecei do zero. E tem a Jojo Todinho também, que fez um vídeo comentando sobre a relação abusiva que ela tem com a mãe dela. Vou falar uma coisa pra vocês. A mãe da Larissa Manoela tá pronta, boa pra dar a mão pra minha mãe. Entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância. Tadinha, mas ela vai se levantar, vai se recuperar. Ela vai sim. Aí eu vejo as pessoas falando assim, mas e a sua mãe? Minha mãe é quem me criou, minha avó, entendeu? Minha tia,
minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$120 de pensão e ela falava, na época, né, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber, e ela bebia isso de cerveja. Mas as pessoas não sabem, mas gostam de julgar. A Larissa Manoela expressa nessa reportagem do Fantástico a vontade de recuperar a família dela, de recuperar os seus pais e que prefere perder o empresário para ter o pai de volta. É por conta disso, Larissa decidiu abrir mão de 18 milhões de reais em favor de seus pais e recomeçar do zero, porque ela acredita que ela pode recuperar esse dinheiro em pouco tempo. No fim, Larissa Manoela demonstra nessa reportagem que ela está muito triste com tudo o que está acontecendo com ela e que ela apenas quer recuperar a sua relação familiar e que isso seja algo saudável. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela está cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Gente, é muito difícil, por mais que eles se perdoem, que essa mancha acabe. Ela nunca vai se apagar, ela nunca vai ficar para trás. A desconfiança entre a Larissa e os seus pais vai sempre permanecer. André Luiz Frambach até fez uma carta após essa entrevista dela, se posicionando e dizendo que ele não tem nenhuma parte nessa história. Que isso tudo só cabe a Larissa e seus pais e que seu papel como companheiro é o de apoiá-la em qualquer decisão que ela tome. Essa entrevista acontecer exatamente no Dia dos Pais também é um recado, viu? Relações tóxicas existem e elas não se restringem exclusivamente a relacionamentos amorosos, mas a qualquer relação humana, mesmo entre pais e filhos. E o destaque que a gente tem hoje não é apenas para Larissa Manoela. A gente tem também o Sidney Sampaio. O ator apareceu em uma entrevista no Domingo Espetacular e revelou o que causou o seu surto no hotel de onde ele pulou do 5º andar. A gente contou essa história nesse vídeo aqui. Para o programa da Record, Sidney Sampaio revelou que ele misturou vodka com medicamentos para dormir e ele não conseguiu obter o efeito relaxante esperado. A minha irmã, que tem receita para esses medicamentos, e ela está usando esses medicamentos, acabou me dando um remédio que ela toma para dormir. Eu não dormi. E aí ficou ansioso. Os remédios vieram através de sua irmã, que tinha as receitas dos medicamentos controlados e repassou os medicamentos para ele. A minha irmã, que tem receita para esses medicamentos, e ela está usando esses medicamentos. E por causa dos barulhos em sua casa, ele procurou um hotel para poder dormir, ou pelo menos descansar um pouquinho mais. O ator, porém, não sabe como ele foi parar no 1º andar. Ele não tem lembranças desse momento. Ele só lembra do momento em que ele cai do 1º andar no chão e é amparado por um bombeiro. O que eu me recordo do fato em si, de eu estar sentindo medo, me lembro de pedir ajuda, me lembro assim, de estar muito assustado com algumas coisas, eu não me recordo direito com o quê. A partir daí, ele só vai ter clareza total do que aconteceu com ele depois que ele já estava no hospital e isso já tinha virado notícia nacional. E depois eu fui começar a ter mais clareza dos fatos já no hospital. E no final, ele coloca a culpa na automedicação pelo surto. Não se automediquem. A gente tem essa mania, né, cultural, às vezes. E, gente, só uma coisa. Remédios controlados e tarja pretas não são feitos de serem adquiridos, tá? Como ele mesmo afirma, o acesso que ele teve a esses medicamentos vieram de quem já tinha uma prescrição. Faltou um pouco mais de responsabilidade da irmã dele em repassar esse medicamento para ele. Ela nunca devia ter feito isso, mesmo que ela estivesse tentando ajudar. Sidney Sampaio se recupera em um hotel fazenda no Rio de Janeiro e espera estar pronto para a fazenda a tempo. Mas atenção, ele não afirmou isso na reportagem, tá? E sobre a fazenda, a Record vem enfrentando problemas com anunciantes e um dos principais anunciantes do programa, que era um banco digital, o patrocinador master de todas as temporadas, decidiu deixar o reality show. E isso faltando apenas 1 mês e meio para o programa estrear. A Record procura outro patrocinador master e tenta não perder os demais patrocínios que sobraram, que é de uma casa de apostas e de uma cooperativa de alimento. Os anunciantes estão justamente preocupados com a baixa audiência
e a fraca repercussão que os últimos reality shows da Record alcançaram, que os leva a não atingir os resultados esperados por eles. Por isso que está tendo toda essa debandada. Um dos principais problemas da internet hoje são os coaches. Tem coach para tudo. Dinheiro, organização e tem até coach de emagrecimento. Esse é o segmento que a Mayra Card trabalha. Ela se vende como uma coach de emagrecimento e ela sempre prefere desqualificar quem realmente é da área de saúde, que estudou para isso, e dizer que ela tem razão e não quem tem o estudo apropriado. A coisa é um absurdo, inclusive. No fim de semana agora, Daniel Cadi, que é o marido de Ivete Sangalo, criticou um vídeo de Mayra Card e o chamou de terrorismo nutricional. Você vai ficar chocada aqui que eu vou te dizer no final dessa receita. Primeiro, 300 E eu fiquei chocado quando eu vi esse vídeo aqui. Ovos, uma xícara de açúcar, vai reparando, meia viu? xícara de óleo, uma xícara Meus de alunos leite. que mandaram hoje. Você não deve estar entendendo nada porque eu tô te dando a receita dessa, né? Meu Deus. Agora presta atenção, 2 xícaras de trigo. Vai vendo aí, viu? Meia xícara Olha o que de ela vai dizer no chocolate, final. 50% cacau. Uma colher de fermento que leva ao forno 185 graus por 45 minutos. Meu, você não tá entendendo. Eu só tô te dando essa receita por um motivo. O resultado dessa receita é aumento do colesterol, infarto, inflamação do intestino. Pessoal, doença cuidado com esse tipo de doença do conteúdo coração, que vocês encontram aqui na oxidação internet. das células, O nome disso é Alzheimer, terrorismo nutricional. insuficiência Isso só faz hepática, piorar a sua relação com o seu obesidade, corpo gordura e com a visceral, comida. osteoporose, Vamos combater esses gordura radicalismos intravisceral, e alergias, saúde mental diabetes, em primeiro câncer, lugar, pelo amor de hipertensão, Deus. gordura no fígado. Você acha gostosa? E é mesmo, gente, com toda razão. Porque não se pode ter uma relação com a comida de uma forma tão deteriorada como a Mayra Card vende. Se tudo faz mal, se não se pode comer pão ou qualquer carboidrato, como é que você vai ter energia para sustentar o funcionamento do seu corpo? Mas isso é o que ela ensina nos vídeos dela, nos cursos dela. E é disso que ela vive, gente. Polêmicas. Ela aproveitou a polêmica que ela teve com Daniel Cadi esse fim de semana para vender mais do seu programa de emagrecimento e entristecimento total, né? E eu, sinceramente, gente, tenho bastante experiência com esse engorda e emagrece, essa sanfona que muita gente vive. Mas vocês podem ter certeza que eu jamais faria um programa para ter piorado o meu relacionamento com os alimentos. Quem engorda, gente, não engorda porque come demais, mas engorda porque a sua relação com os alimentos é desequilibrada. E isso sim precisa ser melhorado. Só que essa relação não vai ser feita dizendo que tudo que você come faz mal. Porque se tudo faz mal, como é que a gente vive, hein? De luz? E essa é a nossa fofocaria de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece, hein? Inscrever, like, comentar. Comenta qualquer coisa, um emoji, um oi, uma risada, mas sobretudo a sua opinião. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, indica ele para mais pessoas e assim mais pessoas chegam na nossa comunidade de faróis. Ó, beijão para vocês. Tchau, tchau.